Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar a abrir as UVs dos nossos modelos, tá? E uma coisa que a gente faz inicialmente de abrir os UVs é analisar quais são os objetos em que eles são mirror um dos outros, para que a gente possa abrir o UV só de um e depois a gente duplica e faz um mirror do objeto. Então, por exemplo, aqui os sapatos, eles são duplicatas do lado direito para o lado esquerdo, então esses daqui também são duplicatas, por exemplo, a mão, o, a aqui a pulseira dele também é duplicata. Então, esses modelos que são duplicatas, para eu não me confundir e precisar abrir ao ver de dois lados iguais, eu vou deletar esses modelos, tá? E deixar aqui na nossa cena somente os modelos que não tem nenhuma duplicata. No final, quando a gente terminar de fazer a UV de todos, a gente vê quais que precisam ser duplicados e eles vão ter a mesma UV. Isso vai facilitar para a gente o nosso trabalho, tá? Inicialmente eu vou abrir as UVs do nosso modelo. Então, por exemplo, aqui a gente pode começar, não importa qual. Tá? Basicamente o que a gente precisa fazer é um estudo mais rápido. Quais são as partes do nosso objeto que precisa ter UV mais bem detalhadas e quais são as que precisam ter UV mais simples, para a gente também não atrasar demais o nosso trabalho. Então aqui, por exemplo, a gente pode abrir o UV da barba com um pouco mais de atenção, porque ela vai precisar ter as linhas certinhas para a gente fazer a nossa determinação aqui do cabelo, né? O desenho do cabelo que vai ter, etc. O rosto também é bom a gente ter detalhado. Mas a camisa também é boa porque ela vai ter, pode ser que ela seja texturizada. Mas, por exemplo, o sapato não precisa ser tão certinho, né? A mão talvez também não, mas a gente vai tentar fazer uma coisa bem rápida, tá? Esses vídeos vão ser muito parecidos uns com os outros. Para quem já sabe abrir o V, não precisa ficar vendo todos esses vídeos dessa série de até o final da modelagem e texturização. Quem já conhece muito sobre isso, mas senão a gente já passa para essa parte de UVs, ok? Sem demorar demais, vamos lá direto ao que interessa. Vamos começar a abrir o UV, por exemplo, do sapato. Tá? Eu sempre gosto de começar pelo mais simples. Então, por exemplo, o sapato, vamos abrir aqui o nosso painel, Window UV, UV Texture Editor. Basicamente, o que a gente precisa fazer no nosso sapato é criar uma forma da sola ficar separada aqui para a gente, tá? Então, por exemplo, basicamente, vamos lá. Quando a gente começa a fazer um UV, a gente aplica aqui em Create UVs, por exemplo, um planar mapping. Isso faz com que tudo seja planar, tudo tenha um planar. A gente pode fazer isso até no modelo inteiro. Olha lá que legal. A gente pode vir aqui no modelo inteiro e pedir um planar mapping. Ele vai virar todo uma coisa só e depois a gente vai, cada partezinha a gente vai separar. Projeção em Z, que é de frente, então eu quero manter o aspect ratio, quer dizer que ele vai ser enquadrado aqui sem esticar, quer dizer o aspect ratio, tá? E aplico. É claro que eu não vou, como estava um modelo só, não estava um modelo selecionado, eu vou selecionar então pelo modelo na viewport, vamos lá, é mais fácil. Como a gente está fazendo um curso já direto de aplicação de um personagem, eu não vou perder muito tempo mostrando todos os aspectos que a gente já aprendeu num curso básico, tá? Eu já vou mostrar direto no que a gente produz mesmo, tá? Aqui o deleto histórico dele. Vamos lá, para cada uma dessas partes a gente vai trabalhar. Vamos lá no sapato, o sapato está ali. A gente vai fazer os cortes agora dos seals dele, né? Que a gente chama seal, é onde está o corte da nossa textura. No caso, o que eu vou fazer agora para o nosso sapato é cortar a sola dele para dividir a sola dele. Então seleciona as edges aqui onde a gente vai cortar, no caso para separar a sola, né? No caso a sola dele a gente vai pedir um cut seal aqui, então em polygons você vem aqui, tem cut UV edges, tá? Eu pedi o cut, ele criou para mim o histórico, mas não dá para ver se a gente não pedir no Maya para mostrar onde está cortado. Para facilitar o que eu estou querendo dizer, a gente pode vir aqui no Window, não, aqui em Display, desculpa, Display, Object, não, deixa eu ver qual que é, Polygons, aqui ó, tem uma opção aqui que se chama Texture Border Edges, ok? Eu vou criar um atalho para ele ali na nossa shelf, Texture Border Edge. Se eu clico nele,
olha lá o que acontece. Ele cria para mim uma linha um pouco mais grossa, onde tem um corte de UV, tá? Essa linha aqui que a gente vai ver que o sapato separou ali, já facilita a gente de trabalhar, tá? Agora, para o sapato em si, eu vou cortar também. Vamos ver. Eu posso cortar ele aqui, ó, que ele corta menos aquela parte ali e a de baixo. Só essa parte de trás que eu quero cortar. Então eu vou pedir aqui um cut UV Edge de novo. Então ele cortou aqui pra gente. E se a gente for ver agora, tem uma coisa muito legal no Maya que a gente pode pedir, que é o Unfold. O Unfold é um algoritmo muito legal, que é exatamente esse daqui, ó, Unfold. Se a gente ver nas opções, eu vou tentar a opção default dele, vamos ver o que dá. Ele cria Select UVs First. Ok, então precisa primeiro selecionar as UVs. Eu seleciono todas as UVs aqui, assim, nesse UV aqui no nosso painel e dou um aplica. Olha lá, ele cria para a gente já, esse algoritmo é fantástico. Ele cria, eu vou aumentar a tela aqui para vocês verem. Ele cria para a gente já uma abertura da geometria de uma forma bem orgânica, tá vendo? E o que a gente poderia fazer no caso seria selecionar aqui, por exemplo, pela botão direito aqui, por exemplo, você pode pedir Shell, ele seleciona a nossa área que está para fazer. E o que a gente vai fazer é rotação aqui, ó, para deixar, por exemplo, ele retinho e alinhado aqui com a grade, tá vendo? A gente poderia fazer isso, facilitaria a gente trabalhar com o nosso objeto, tá? Então eu vou deixar aqui por enquanto, lembrando que depois a gente vai colocar vários objetos em um mapa só. Então, por exemplo, esse aqui que é o nosso sapato, eu já deixo ele aqui de ladinho, tá? Guardado aqui. Eu vou abrir mais um outro objeto, deixar um pouco aqui, o outro objeto deixar aqui, para no final a gente ter um mapa de textura só para o personagem inteiro, contendo vários objetos como esses daqui, por exemplo. Então, eu vou minimizar novamente aqui o tamanho dessa janela, vou passar para o próximo objeto, como por exemplo esse daqui, que é super simples, que vocês vão ver que é o nosso. Deixa eu selecionar aqui como Object Node. Isso, ele tem aqui, ó, só uma coisinha ali desse jeito, né? E o que a gente vai fazer nele, por exemplo, nem precisaria de UV, no caso muito. Essa aqui talvez estaria até de bom tamanho, ter o UV dele, mas eu vou abrir mesmo assim, só para a gente ter uma coisa legal aqui no nosso projeto, tá? Então esses daqui são as partes onde eu quero que ele abra o UV, ou seja, que eu quero que ele corte o nosso cubo, que esse aqui foi originado de um cubo, né? Deixa eu ver, eu peguei a parte de cima, isso. Então eu já vou cortar ele aqui, por exemplo, novamente, Polygons, Cut UV Edges, e se a gente for ver aqui a borda, olha lá, a borda é esse mais escuro onde ele está, e pede novamente o nosso grande amigo Unfold, que economiza uma quantidade enorme de trabalho para a gente. Olha lá, ele dá um Unfold no nosso pequeno objeto, e esse objeto a gente poderia até escalar ele, por exemplo, né? Eu digo a UV dele, e coloca a UV dele um pouco mais para cá, lembrando que quando a gente vê os dois objetos selecionados, estão aqui os dois, tá? Já facilita a gente para saber que eles são interligados aqui. É a mesma coisa eu vou fazer para vários outros objetos. Deixa eu ver se o nosso vídeo está longo. 9 minutos, eu acho que a gente pode parar aqui como começo de conversa para nossa abertura de UVs. Eu vou fazer isso agora um pouco mais acelerado para os outros objetos, simplesmente selecionando onde a gente quer cortar, pedindo unfold, às vezes criando alguma abertura especial para o nosso objeto, mas isso aí a gente faz rapidinho. Valeu!